Convidamos a todos para que possam tomar seus lugares para darmos início à nossa sessão especial desta noite. Tem TV câmera não. Apareceu eu lá? Depois vai aparecer sim. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em homenagem às igrejas batistas em Goiânia, proposta pelo vereador Andrei Azeredo. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Andrei Azeredo. Para compor a mesa, convidamos o chefe de gabinete de gestão da governadoria, senhor Lívio Luciano Carneiro Queiroz, neste ato representando o governador Ronaldo Caiado. Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Donizete Martins de Oliveira. Superintendente de Defesa do Consumidor, PROCON, senhor Walter Pereira da Silva, neste ato representando o prefeito Iris Rezende Machado. Presidente da Convenção Batista Goiana, pastor Carlos Henrique Santana Rocha. O pastor da Igreja Batista Coimbra, pastor Elbio Rodrigues Pires. Coordenadora, professora da classe das senhoras na EBD e conselheira do Hospital Memorial Batista, senhora Odete Pereira Dares Cordeiro. Pastor da Primeira Igreja Batista em Goiânia, pastor Rubens Moteiro. Com a palavra, o presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa noite a todos, boa noite a todas, os convidados, aos homenageados, as autoridades aqui presentes. É uma alegria poder recebê-los numa noite tão especial. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial em homenagem às igrejas batistas em Goiânia. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, interpretado pelo coro Magnificat da Segunda Igreja Batista de Goiânia, com a regência do ministro de Música José Orlando Teixeira Pinto.
está com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso. Se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, Baruch, estrelas estrelados, e diga verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse instante, Só um minutinho. Eu gostaria de pedir desculpa para o cerimonial, mas essa noite é uma noite diferente e muito especial, tenho certeza, para todos aqui, mas para mim e para esta casa. Nós estamos aqui em razão do centenário das igrejas batistas em Goiânia. E nós não poderíamos iniciar, de fato, essa sessão, que é especial, sem antes termos uma oração. Eu gostaria, neste momento, sem avisá-lo, peço perdão por isso, mas gostaria de convidar o pastor Arildo Mota dos Reis para que viesse ao púlpito e fizesse uma oração inicial para que nós pudéssemos, de fato, dar início a essa sessão tão gratificante. Deus bendito, glória e honra e louvor seja dado a Ti eternamente. Amém. Por tantas almas, ó nosso Deus, que através do Teu Filho amado, Tu tens povoado os céus com vidas dignas de glorificar o Teu nome. Queremos, ó nosso Deus, Te pedir que a programação dessa noite seja uma programação espiritual, que nos leva ao nosso Deus a vivermos aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça, ó nosso Deus, a cada instante, a cada momento, um instrumento vivo diante dessa cidade, deste povo que nós tanto amamos. Nós te pedimos, ó nosso Deus, que o Senhor decrete ao teu Filho amado, que ele possa gotejar uma gota de sangue dentro de Goiânia, e muitas almas possam render aos seus pés. Prepara o mensageiro da noite e fala-nos ao coração de tal maneira que a tua palavra seja eficaz, permeada e sancionada pelo Espírito Santo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Nesse instante, teremos a apresentação de um vídeo em comemoração ao centenário da Igreja Batista no estado de Goiás e 82 anos da primeira Igreja Batista em Goiânia. Batistas do Brasil, é com imensa alegria que nós estamos hoje celebrando a glória do Reino de Deus e contando a nossa história, a história do povo batista de Goiás durante esses 100 anos. Nas épocas que o mundo estava começando uma guerra, os batistas que estavam no Brasil queriam aumentar o trabalho e alcançar mais pessoas para Jesus. Na querência de paz e não de guerra, igual ao mundo todo. E umas vezes, lá nas terras de São Paulo, onde as pessoas falam certinho, tinha uns missionários bons que vinham de Goiás de vez em quando. Um deles chamava Ernest, ia para as bandas do norte, que naquela época não era Tocantins ainda não, era tudo Goiás. E o outro tinha nome difícil, ele chamava Salomão Ginsburg. E esse era o homem que tinha coração no Goiás demais da conta, só. Naquela época, tinha trem de ferro que levava as pessoas do sudeste do Brasil para Goiás. E Salomão deve ter vindo nesse trem e apeado em Catalão, que era a cidade mais cheia de gente morando, e porta para entrada em Goiás. Então, em 14 de março de 1920, 100 anos atrás, começou a primeira congregação batista de Catalão. E 6 meses depois, ela virou a primeira igreja batista de Catalão. E ganhou de presente um órgão do missionário de nome difícil, William Bagby. Agora, alguém vai ter que tocar ela no culto, né? E não parou aí não. Alguns batistas foram para a cidade de Pameri, que estava enchendo de gente também. E outra igreja batista nasceu lá. E adivinha se Salomão Ginsburg também não estava junto, só? E o missionário não era homem de lerdeza, não. Ele começou mais 3 igrejas em outras cidades. Mas teve igreja que fechou, acredita? Porque os crentes eram perseguidos e disseram que eles não conseguiam emprego e nem um copo d'água. Só porque era de igreja batista e falava de Jesus. Salomão Ginsburg foi para o céu e os mineiros começaram a cuidar dos trabalhos batistas em Goiás. E chegou outro missionário com nome difícil, que chamava Daniel Crosland, que foi para uma cidade que chamava Urutaí, e lá começou a 6ª igreja batista no estado de Goiás. Se precisava de seminário, então vamos fazer um seminário batista, uai. E foi assim que 1980 marcou época na história dos batistas em Goiás. Com um seminário cheio de estudantes, com o pastor Roberto Renz dirigindo os trabalhos, foi mais de 43 igrejas em 10 anos de pregação da Palavra de Deus. Nesse ano teve a Assembleia da Convenção Batista Brasileira na capital. O povo foi crescendo e começou a aparecer outras coisas que os batistas podiam fazer para ajudar a população. Foi quando começou a Casa de Recuperação Água de Meribá, para ajudar as moças e as mulheres que tinham dependência de arco e droga. Foi quando Dona Faroim, esposa do pastor Roberto, e outras mulheres de coração bom de trabalho, que dedicou a vida para essa casa funcionar.
Hoje, a Junta de Missões Nacionais assumiu a direção e o trabalho e começou a chamar Cristolândia Águas de Meribá. E um monte de mulher e dona de casa encontrou Jesus nesse lugar. Daí para frente, foi mais 27 igrejas nascendo no estado. E a partir de 1990, os missionários estrangeiros entenderam que Goiás já podia andar sozinho, porque tá dando fruto igual o piqui no cerrado. No início da cidade, em 1938, em Goiânia, ainda não havia luz elétrica em toda a cidade. E onde havia, o gerador funcionava até às 6 horas da tarde. Os primeiros cultos da PIB aconteciam na casa do pastor Crosland, e cada membro da igreja ia para o culto levando consigo uma lamparina de querosene. Quando chegavam, penduravam as lamparinas na parede da sala do pastor Crosland e lá celebravam os cultos. Após cada culto, pegavam suas lamparinas e saíam para as suas casas, levando suas luzes pelas ruas de Goiânia. Hoje, passados 82 anos, lembramos destes pioneiros que levavam a luz para a igreja, lá uniam suas luzes para adorar ao Senhor e depois saíam pela cidade levando a luz de Cristo para onde iam. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo." E por isso, continuamos levando a luz de Cristo neste mundo em trevas para fazer a diferença necessária e anunciar a salvação. Convidamos o vereador André Azeredo, autor da proposta de realização desta sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de saudar de forma muito especial, ex-deputado livre Luciano Carneiro Queiroz, chefe de gabinete de gestão da governadoria, neste ato, representando nosso governador Ronaldo Caiado. Doutor Donizete Martins de Oliveira, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seja bem-vindo. Doutor Walter Pereira da Silva, superintendente de defesa do consumidor, um grande amigo, neste ato, representando o prefeito Íris Rezende Machado, nosso prefeito. Pastor Carlos Henrique Santana Rocha, nosso presidente da Convenção Batista Goiana. Pastor Elbio Rodrigues Pires, meu pastor da Igreja Batista Coimbra, seja bem-vindo, pastor. Senhora Odete Pereira Dares Cordeiro, coordenadora, professora da classe das senhoras na EBD e conselheira do Hospital Memorial Batista. O senhor Rubens Monteiro, pastor da Primeira Igreja Batista em Goiânia. Fazer uma saudação especial ao pastor Roberto Hensley, que se encontra aqui, demais autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, a todos os convidados, meu muito boa noite. O versículo 36 do capítulo 11 de Romanos nos lembra que, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. E é isto que esta sessão especial
E é por isso que essa sessão especial vai muito mais além das homenagens a homens e mulheres que foram designados por Ele para levar as boas novas do Evangelho a tantas outras que ainda não conhecem ou não reconhecem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se é no Evangelho de Mateus que temos a garantia de que, se nos reunirmos em nome dEle, Ele estará no meio de nós, tenho certeza de que todos aqui, neste plenário, têm total ciência de que estamos em um momento de louvor e adoração a Deus. É a Ele, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que pedimos que continuem capacitando todos os senhores e senhoras nos desafios diários de levarem amor ao próximo. Que Deus continue a usá-los como líderes e propagadores das boas novas para aumentar e restaurar a fé das pessoas. E que derrame sobre todos vocês muita sabedoria, que é algo que o Senhor nos promete sem medidas. Sabedoria, aliás, que também deve prevalecer no poder público, em todas as suas esferas e nos demais setores da sociedade civil organizada, como entidades de classe e comunidade acadêmica, que precisam reconhecer e valorizar o papel social das igrejas. É através das igrejas que nós temos nossos valores sociais garantidos ao longo dos anos, ao longo das décadas. São elas que reforçam na sociedade conceitos como cidadania, solidariedade e mantêm a esperança no coração de cada um por dias melhores. É neste contexto que a Igreja Batista completa, no próximo mês de março, 100 anos de vida em Goiás. Há exatas 10 décadas, os primeiros missionários vindos de São Paulo chegavam ao nosso estado, escrevendo os primeiros capítulos dessa história em catalão e em Ipameri. 18 anos depois, em 1938, nossa capital recebe a primeira Igreja Batista, localizada hoje à Rua 16, no centro da nossa cidade, e que tem à frente o nosso pastor Rubens Monteiro, presente nesta sessão. Aquela igreja, há 82 anos, está comprometida em levar a palavra de Deus aos goianienses. Contou ainda com o trabalho missionário do hoje pastor emérito Vanderlei José Álvares e de sua mulher, Maria Rita, que exerceu seu pastorado por 33 anos ininterruptos na primeira Igreja Batista. Naquela época, ainda que imperasse a convicção de que tudo se desenrolava segundo a vontade soberana de Deus, quem imaginaria que décadas depois, já em janeiro de 2020, Goiânia sediaria a 100ª Assembleia Convenção Batista Brasileira? E ao longo destes anos, a certeza de que Deus foi bom o tempo todo se consolidou cada vez mais. Foi uma igreja batista que pude conhecer ainda mais a palavra de Cristo e entendê-la como algo libertador, que nos enche com uma alegria que não há no mundo e que nos dá a paz que excede a todo entendimento. É na igreja que busco direção para fortalecer cada vez mais meu casamento com a Adriane, para educar os meus filhos, Lucas, Vitor e Arthur, todos tementes a Deus. É a vida cristã que alicerça o meu trabalho, que dá o norte ao meu mandato político e que me move a andar a segunda milha. É com muita felicidade que posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nesta celebração do centenário da Igreja Batista em Goiás, também precisamos mencionar marcos importantes, como no início da década de 80, quando foi criado o primeiro seminário batista em nosso estado, e que gerou reflexos significativos no processo de expansão da igreja. Foram 43 novas unidades em apenas 10 anos. O surgimento do projeto Comunidade Terapêutica Águas de Meribá, já na década de 90, também é prova inconteste de que a Igreja Batista está sempre disposta a servir, restaurar e transformar vidas, proporcionando a mulheres oportunidades para viver com dignidade e responsabilidade, livre dos transtornos decorrentes do uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas.
As mulheres residentes que concluem o tratamento deixam a instituição levando consigo a firmeza da fé em Cristo, preparadas para manter vivos os ensinamentos que receberam durante todo o processo de restauração. 100 anos depois, nosso estado mudou, e nossa capital, que ainda não existia, muito se transformou desde o seu surgimento. E hoje chegam demandas inéditas às igrejas. A primeira impressão é de que a tecnologia e a modernidade do mundo atual, que tanto podem ajudar a disseminação dos valores cristãos, também servem ao mal. São as fake news sobre o mundo cristão, são as redes sociais e os aplicativos que parecem roubar nossas crianças e jovens do verdadeiro caminho que devem seguir. Isso nos leva à obrigação, no sentido literal da palavra, de orarmos pelos nossos pastores e de conclamarmos toda a igreja para que façam o mesmo. Em nome do meu pastor Elbio Rodrigues Pires, da Igreja Batista Coimbra, quero agradecer todos os pastores aqui presentes, incluindo o presidente da Convenção Batista Goiana, de forma muito especial, pastor Carlos Henrique Rocha. Na oportunidade, também peço aos senhores que orem por nós, agentes políticos, que os senhores pastores sejam luz a indicar, pelos caminhos da fé, a correta conduta dos agentes públicos diante dos grandiosos desafios que são apresentados diariamente a todos nós. Jesus nos conclamou a erguer os olhos e a observar os campos, que estão brancos para a colheita. A capacitação vem do alto. Eu creio que Ele continuará a nos usar em prol de tantas outras vidas. Deus tem um extraordinário plano de salvação e resgate de comunhão conosco por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gratidão seja, então, uma constante em nossas vidas. Muito obrigado e boa noite a todos. Ouviremos agora uma apresentação musical do coro Magnífica da Segunda Igreja Batista de Goiânia, com a regência do ministro de música José Orlando Teixeira Pinto.
vai preparar. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Cantarei ao meu mestre, agradecer todo o poder que ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo. Nunca falhará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Libertou Moisés das mãos de Faraó. Também libertou os 3 rapazes da fornalha da morte. Quando penso nas coisas que fez, tenho certeza jamais falhará. Quando eu precisar, o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Cantarei a meu mestre, agradecer todo o poder que ele me dá. Cantarei sua graça, o seu amor eu canto e o quanto ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo. Nunca falhará. Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Não falhará, não, não me deixará, não. 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 Quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará. Não falhará jamais. Convido neste momento o presidente da Convenção Batista Goiana, pastor Carlos Henrique, Temos mais uma música, pode ser, senhor presidente? com o maior prazer. Perdão. Convido a todos que fiquem em pé, vamos cantar juntos a fidelidade do Senhor, o hino tão conhecido de todos nós, assim fica melhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começam sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás
céu a brilhar. Tudo brilhar. Se na terra e nos ares todo o universo vem por-te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Convido neste momento o presidente da Convenção Batista Goiana, pastor Carlos Henrique Santana Rocha, para falar em nome dos homenageados. Boa noite, senhoras e senhores. Quero, em nome do nosso vereador Andrei Azevedo, cumprimentar todas as autoridades presentes aqui nesta noite e, em nome do senhor Elton Ribeiro de Magalhães, cumprimentar todos os homenageados presentes aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe. E essa noite para nós é uma noite muito especial como povo batista do estado de Goiás. Chegamos a um momento da nossa história, no dia 14 de março de 1920, com a presença de 5 convertidos, organizou-se oficialmente a primeira igreja batista do estado de Goiás. 100 anos é sinônimo de lágrimas, de amor, de luta, de zelo, de oração e, sem dúvida alguma, de muita dedicação. Muitos passaram por essa história doando as suas vidas com uma visão do reino e com o desejo de abençoar o estado de Goiás e, consequentemente, a cidade de Goiânia. Deus, o dono da história, usou poderosamente muitos homens e mulheres para que pudessem escrever o caminho do povo batista no estado de Goiás até os nossos dias, até os dias de hoje. Quando olhamos para trás, somos movidos pela vida das pessoas que contribuíram significativamente para a expansão do Evangelho no nosso estado. Ainda temos grandes desafios pela frente, mas nada se compara ao começo, quando tudo ainda era muito precário, quando ainda não havia estrutura, ou até mesmo pessoas. Hoje, nós somos cerca de 250 igrejas e congregações, totalizando mais de 19.500 batistas no estado de Goiás. A história dos nossos desbravadores nos incentiva a continuar avançando na proclamação do Evangelho. E com um sentimento de gratidão, de louvor a Deus, nós chegamos até o centenário e desejosos em fazer mais para Deus, o dono desta obra. Cada dia escrito pela história, com certeza já fazia parte da história de Deus e do povo de Deus batista nesse estado. Fica para nós, batistas atuais, o desafio de continuar esta história, olhando para frente, na esperança de que a obra de Deus continue avançando. A história e seus feitos nos inspiram não só a fé de cada um, mas nos ensina, com a dependência de Deus e a determinação, podemos fazer mais para a glória de Deus e para a honra do nosso Senhor. Durante 100 anos, não levantamos impérios humanos, porque toda honra
porque toda glória, porque todo louvor, ele deve ser dado ao único digno, que é o nosso Deus. Lembremos-nos que o importante é que Jesus cresça. Conforme João capítulo 3, verso 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que a obra continue avançando, que a gente continue ganhando vidas, a história continua. E a pergunta que eu faço a todos nós que estamos aqui nesta noite: o que será de nós, povo batista do estado de Goiás, daqui a 100 anos? Temos a opção de continuar o legado destes homens e mulheres que foram usados por Deus e contribuíram para a obra do Senhor. E nós precisamos de homens com visão, com determinação e coragem, como Salomão, para continuar desbravando o estado de Goiás. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e misericórdia para continuarmos fazendo a obra do nosso Deus. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse instante, o vereador Andrei Azeredo prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem aos membros das igrejas batistas em Goiânia, através da outorga do diploma de honra ao mérito. Convidamos o vereador Andrei Azeredo para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem. Para receber sua homenagem, convidamos Carlos Henrique Santana Rocha. Donizete Martins de Oliveira. Elbio Rodrigues Pires. Odete Pereira Dares Cordeiro. Rubens da Costa Monteiro. Walter Pereira da Silva. Roberto Hensley.
Adilson Riggs Gonçalves. Adriano Francisco de Miranda. Ailton Souza Bastos. Alcini de Souza Mendes Santos. Aldimar Miranda. Alessandro de Souza Melo. Alex Nogueira dos Santos. Arildo Mota dos Reis Pessoa. Arquimedes Oliveira de Castro. Augusto César Rocha Ventura. Carlos Alberto Machado Fernandes. Danilo Cassimiro Rezende. Deijamar Alves Rocha. Deusdete Barreto. Edmar Pinheiro Santos. Edivaldo Alves Batista. Elden de Santana. Elias Félix Alves in memoriam, representado pela esposa Tânia Alves. Eliseu Barreto Lourenço.
Elton Ribeiro de Magalhães. Elvia Santos Barros. Erlândio Alves Batista. Fernando Alves Borges de Araújo. Filemon Pereira dos Santos. Geraldo Ventura da Silva. Glauco Luiz Costa Furtado. Humberto dos Santos Neto. Inabel Rodrigues Araújo. Jaelson Oliveira Guedes. Jaime Amparo Guimarães. Joabe Carneiro de Amorim. José Cordeiro Valdeci. José Feliciano. Josias Gonçalves Lima. Keilon Menezes. Leandro Rútio Dias. Marinalva da Silva Teixeira.
Mateus Rodrigues Chaveiro. João Ricardo de Brito. José Orlando Teixeira Pinto. Miguel Bernardino de Viveiros. Milton Rodrigues Costa Campos. Pedro Alexandre Ribeiro. Peter de Souza Dias. Reginaldo Fernandes do Amaral. Roberto Bocucci. Ruth Milhomem Mota dos Reis Pessoa. Samuel Martim. Sâmia Vanessa Soares Araújo. Sérgio Vaz. Silvio Daniel Machado. Timóteo de Freitas Figueiró. Wanda Redete Martim.
Vera Lúcia Ferreira Viana. Valdeci Oliveira da Costa. Vilma Rodrigues. Maria Rita Álvares, representado por Maria Tereza Ventura. Vanderlei José Álvares, representado por Valdomiro Monteiro. Com a palavra o presidente para suas considerações finais. Antes de encerrarmos a sessão, da mesma forma como nós iniciamos, faço questão de encerrar. Convido o pastor Elbio para que possa fazer a oração de encerramento. Boa noite, irmãos. Se vocês pudessem colocar sobre os pés, para que a gente possa, então, fazer essa oração. Grato nós estamos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos, o privilégio, Pai, de estarmos aqui nessa noite. Somos gratos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos capacitando, ó Deus, como batistas, ó Pai, a servir a nossa geração. Que o Teu Evangelho, ó Pai, possa ser propagado através das nossas vidas, ó Pai. Abençoe a vida de cada membro, Deus, da Igreja Batista, cada pastor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a liderança da nossa denominação, ó Pai, que eles sejam, ó Deus, usados pelo Senhor, que o Senhor plante no coração de cada um desses líderes, ó Pai, o Teu sonho, ó Deus. Obrigado pela vida do vereador Andrei Azeredo, Pai, que você possa estar cuidando dele aqui neste lugar, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida dele, que ele continue, ó Deus, sendo luz do Senhor aqui no meio deste povo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. E nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que tivemos, ó Pai, de nessa noite, ó Deus, sentir a Tua presença neste lugar. No nome de Jesus oramos. Amém. Agradeço a presença de todos que nos prestigiaram. Declaro encerrada a presente sessão. E gostaria de convidar todos os homenageados para que pudessem perfilar aqui na frente, olhando para o palco, porque os fotógrafos querem fazer uma foto coletiva de todos vocês, tá certo? Meu muito boa noite, fiquem com Deus. E as fotos que foram tiradas aqui nesta noite estarão disponibilizadas amanhã no site da Câmara, onde todos terão acesso. Muito obrigado.